Conforme a resolução de número 1638 de 2002, no artigo 1º, que define sobre o prontuário, que nos traz que é um documento único constituído pelo conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e assistência prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao paciente. Diante disso, eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o que constitui o nosso prontuário e a importância dele. Na admissão do paciente, é importante fazer em documento já instituído, de admissão, e atentar-se ao horário que o paciente foi admitido. Muitas das vezes o médico faz uma admissão, principalmente no período noturno, que é antes da meia-noite e vai evoluir no sistema informatizado após meia-noite. É importante ele atentar a colocar a data e o horário que esse paciente adentrou na instituição e no qual ele foi admitido pelo médico. A evolução também tá no prontuário eletrônico e é um formulário específico, no qual ele na unidade de internação ele é feito a cada dia e no CTI ele é por turno, e ele deve conter o CID que esse paciente foi internado, e em caso de exames complementares deve ter justificativas, a evolução deve estar completa, deve ter história pregressa do paciente, deve ter propostas para esse paciente, e em caso de alta prevista, esse médico deve atentar em caso da suspensão da alta, pois o auditor do SUS, ele não nos permite manter em prontuário que esse paciente está com proposta de alta por vários dias. Ele não deixa pagar a diária de CTI, então isso é muito importante vocês ficarem atentos. Além disso, da mesma forma da admissão do paciente numa unidade de internação, deve-se ficar atento numa admissão de CTI e da alta de CTI, porque se esse paciente sai do CTI, vai para a unidade de internação e no mesmo dia ele tem alta, a diária de CTI ela não é paga. Então é importante vocês terem esse conhecimento para que não impacte no faturamento do hospital. Qual que é a importância desse prontuário estar completo? A nível de faturamento, então a parte financeira do hospital, a gente sabe que o SUS ele paga pacotes, então ele paga por procedimento que o paciente está internado. Alguns exames a gente consegue cobrar a parte, são poucos, como por exemplo o eco, que tem a cobrança especial, e também tem um limite de realização por internação, assim como tomografia. Garantir a continuidade da assistência, garantir a segurança do paciente, contribuir com ensino e pesquisa, garantir a segurança do profissional, seja ela por processo ético ou processo judicial, caso aconteça. No caso de pequenos procedimentos à beira-leito, é importante vocês saberem que existe um formulário que chama CMU, que é o Comunicado de Material Utilizado. Então, para um implante de PIA, um duplo lumen, uma toracocentese, paracentese, deve ser feito o procedimento, pode ser à beira-leito, não tem problema, porém precisa de ter o registro em prontuário e o CMU. Esse CMU encontra-se disponível nos setores, as supervisoras de enfermagem têm ciência do documento para preenchimento. No bloco cirúrgico é extremamente importante dizer que deve ser realizada a descrição cirúrgica detalhada, com a codificação do procedimento, para que a gente consiga cobrar o procedimento executado. A outra coisa que a gente precisa ficar muito atento é com o PME utilizado. Deve ser descrito exatamente a quantidade utilizada e de fato o que foi utilizado para aquele paciente. Algumas cirurgias a gente sabe que
tem OPME não compatível e eu preciso de um relatório caso isso aconteça. A gente precisa da especificação das peças enviadas para o laboratório de anatomopatologia e assinatura também, carimbo da CMU, que eu falei anteriormente, que é o formulário de utilização de insumos, além do boletim cirúrgico. O paciente deve sair com uma prescrição médica do bloco e toda medicação, hemoderivado utilizado também deve ser registrado. Vale ficar muito atento que todo procedimento cirúrgico deve ter o termo de consentimento livre e esclarecido assinado, tanto pelo médico quanto pelo paciente. O termo deve ser aplicado pelo médico do paciente. A vaga de CTI para pré-cirurgia não é pago pelo SUS. Então a vaga ela só é paga após o procedimento cirúrgico.